aí galera que acompanha o canal Conexão Brutelias, hoje estamos aqui com o jornal Presença Online com o professor Rodrigo Carvalho, que é nosso professor de Filosofia, História e História da Arte. Olá, Rodrigo. Tudo bom, Débora? Obrigado por estar aqui, por aceitar nosso convite. Então, hoje nós vamos falar sobre a cultura caipira que nós temos aqui no Brasil e de onde ela veio, de onde ela surgiu. Vamos saber mais um pouquinho. Então, conta pra gente, quando e como surgiu essa cultura aqui no Brasil? Então, esses festejos que nós temos aqui no Brasil na metade do ano, eles são equivalentes historicamente ao que os europeus já faziam na entrada do verão lá na Europa, antes mesmo da chegada dos portugueses aqui. Então é muito curioso porque essa atividade de acender fogueiras, festividades com comida, danças, é uma coisa cultural desde a época pré-Império Romano e que os europeus foram adaptando depois que a Igreja Católica dominou o período medieval. Curiosamente falando, os próprios indígenas aqui no Brasil, eles também já tinham o hábito de fazer festas em torno de fogueira com vários banquetes. Isso foi uma adaptação que foi sendo feita depois que os portugueses chegaram aqui, nesse encontro cultural dos portugueses com os indígenas. E a dança caipira, ela veio junto com a cultura ou veio depois? Então, a dança tem uma outra coisa mais curiosa. A dança ela está mais relacionada à chegada da corte portuguesa aqui no Brasil no século XIX. Por quê? Porque esse tipo de dança com pessoas em pares, fazendo passos marcados, ele é característico da sociedade europeia, principalmente a corte francesa do século XVII. A corte francesa, como todo mundo sabe, da época do absolutismo, é a corte que servia como padrão e como modelo para todas as cortes europeias, principalmente para os portugueses. Então, quando a família real portuguesa chega no Rio de Janeiro, ela traz esse tipo de dança, que já fazia parte da cultura portuguesa, mas aqui no Brasil ela começa a ser adaptada e depois que a corte portuguesa começa a disseminar seus costumes na sociedade brasileira, em especial na sociedade carioca, esse tipo de dança começa a ser adaptado de acordo com as regiões do Brasil. E uma curiosidade aqui que eu fiquei agora um pouco intrigada. E a roupa que a gente normalmente usa nas festas? Tem alguma coisa a ver com a história? Não, vai ser uma coisa mais da cultura de cada região. Por exemplo, você pega festejos juninos em Minas Gerais, vão ter um tipo de vestimenta. Os festejos mais famosos do Brasil, que são de Campina Grande e de Caruaru, vão ter um outro tipo de vestimenta. Inclusive, algumas pessoas chegam até a investir nessa roupa, quase que se investe numa fantasia de escola de samba, em matéria financeira. E houve alguma mudança quando foi para as outras regiões do Brasil? É, como toda cultura, você acaba adaptando para o seu regionalismo. Então, o tipo de comida que é servido no São João, lá em Campina Grande, no Nordeste, é bem diferente do tipo de comida que é servido no São João, em Minas Gerais. Então, tanto a parte de dança, quanto a parte de vestimento e a parte alimentícia, vai seguir realmente as características regionais. E as comidas que a gente tem na festa, que geralmente são tipo quase as mesmas? Sempre, todos os anos, são o milho, a pipoca. Qual é a origem das comidas que são servidas nessas festas? Uma coisa da aculturação dos portugueses com os indígenas. Os indígenas já faziam isso e em algumas sociedades, quando você tem uma boa colheita, você faz um grande banquete, até como uma forma de celebração. O que a gente tem aqui dentro do nosso país hoje é que esses banquetes, essas comidas, são características regionais. Então fica muito característico para nós agora, ou fica muito evidente para nós agora, assim, é comida de festa junina. Porque é uma prática de você comer apenas nessa época do ano, mas que não impede que as pessoas façam ao longo do ano também. Sim, então essa parte da comida não tem nada a ver com religião? Não, de forma nenhuma. É uma questão mais cultural e tradição aqui dentro do Brasil. Muito mais do que uma questão religiosa. A única coisa que envolve religiosidade é que esses festejos acontecem na época dos santos católicos. São Antônio, São Pedro e São João. E você sabe, assim, uma diferença de, tipo, como ela veio pra cá e como ela tá agora? Não, é bem diferente. É bem diferente, hoje, né? por exemplo, você pega um festejo junino em Caruaru, você para uma cidade como se fosse o carnaval deles. Caramba. Então, deixa de ser uma questão de localidade e passa a ser um evento de nível nacional, algumas vezes até internacional, como, por exemplo, Parintins ou Círio de Nazaré. Então, a gente termina aqui. Obrigado, professor Rodrigo. Obrigada a você que está assistindo aqui o jornal Presença Online. E curta se você gostou, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. E até a próxima edição. Tchau!